Estamos iniciando a terceira palestra da noite no workshop de vazão e válvula de controle da ISA Seção Bahia. Agora, quem será a empresa que vai apresentar vai ser a Emerson, através do nosso amigo Túlio Oliveira, que está sempre presente em todos os workshops da ISA Seção Bahia. E, mais uma vez, Túlio, agradeço aí mais uma vez a sua presença. E o tema que o Túlio vai falar é válvulas para aplicações severas e tecnologias de Connect Service, que ele vai ensinar o que é essa tecnologia para a gente. E daí, durante as perguntas, o Marcos Costas vai administrar as perguntas no final. Obrigado, Túlio. Bem-vindo novamente. Ok, obrigado, Alex. Obrigado a todos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Ok, visualizando? Ok. Bom, vamos lá. Mais uma vez, agradeço a todos a participação e a disponibilidade, né, pelo horário, e hoje a gente vai falar um pouquinho de alguns assuntos, né, já abordados em outros eventos, né, e algumas novidades aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho de válvulas para aplicações severas, né, e algumas tecnologias de Connect Service. O que nós temos hoje para o mundo de válvulas, né, de controle on-off, agregando aí a indústria 4.0. Nós conseguimos trazer isso aí para a indústria 4.0, um equipamento mecânico de muitos anos e poucas evoluções, né, que permeia a mecânica, como nós conseguimos trazer isso para essa modernidade, né. Bom, sou Túlio Oliveira, tenho 18 anos já na área de válvulas, tá, de controle on-off, sou engenheiro eletricista e também tenho MBA, inclusive, aí em Salvador, né? E também especialização aí em vários tópicos dentro do métier de válvulas, né? Válvulas, pressionadores e indústrias em geral, feitos pela Ficha, tá? Contato também do Marcos, que é o nosso gerente regional, e nos suporta aí no dia a dia, né, para todos os assuntos referentes a Emerson. Quando a gente fala em Emerson, Emerson é uma empresa aí fundada em 1890, né? Os números de 2020, um ano de pandemia, então uma empresa com 83.500 funcionários, mais de 200 localidades, né, que a Emerson possui aí manufaturas, faturamentos acima de 16 bilhões e mais de 21 mil patentes ativas. Né? A nossa estrutura no Brasil, como de muitos fabricantes, né? Então uma estrutura muito sólida, como outros amigos nossos aqui já referenciaram, né, dos seus negócios, né? Então válvulas, analítica, vazões, etc., né? Como o nosso métier, então um prédio, né, desenvolvido aí com investimento muito alto anos atrás, onde nós temos toda a parte de manufatura, fabricação, inspeção, né, manutenção, testes de bancada, então com equipamentos, né, desde de medição de teste de PMI, como também bancadas 3D, então toda a estrutura para nós conseguirmos atender, né, nossos clientes com as exigências do mercado nacional e também com certa agilidade. Cabine de pintura para, né, manufatura em situações diferenciadas, jateamento, testes e estoque de peças originais, que é algo muito importante para a vida útil dos equipamentos, né? Então, iniciando o nosso tema, né, serviço severo, eu sempre gosto de iniciar conceituando o que é uma aplicação severa, porque a aplicação severa, ela pode ter N visuais, né, a pessoa, dependendo do tipo de indústria, né, de repente, 100 graus já é uma temperatura extrema, para outro, uma pressão de 10, 15 quilos já é devera extrema. Então, aqui nós conceituamos que nós consideramos uma válvula
né, uma aplicação severa, quando níveis de ruído estão normalmente acima de 90 dB, temperaturas acima de 400 graus, combinações aí de altas pressões, aí acima de 600 libras e baixas vazões, captação, flashing, processos erosivos e corrosivos. Então, basicamente, quando nós encontramos isso numa aplicação, nós a consideramos como uma válvula de aplicação severa, né? E, falando em ruído, nós temos alguns métodos para atenuar, né, o ruído de uma válvula e não fazer extrapolar aí os 85, que é normalmente por lei, né, ou ruídos acima de dada frequência, onde você começa a ter aí frequências de ressonância e até problemas mais complicados. Então, nós separamos basicamente 3 modelamentos, né, onde o grande intuito de um interno, né, baixo ruído, é alterar a frequência de pico e manter os jatos independentes. Então, fazer aí um ordenamento desse fluxo. Além disso, você pode ter a estratégia de quebrar em estágios, né, onde, dependendo do ΔP e da energia que você tenha que dissipar, né, e condições mais severas com contornos especiais e até controle da área de expansão. Quando nós falamos apenas ali do ordenamento, nós podemos pensar num nível mais simples de uma passagem, onde você normalmente tem, né, gaiolas aletadas, né, onde ele vai quebrar, né, e fazer aí essa passagem turbulenta, ordenando isso, alterando essa frequência. Um modelamento de interno, como o Whisper 1 da Emerson, você consegue, em muitas situações, atenuar até 18 decibéis. Então, é algo muito interessante quando nós, né, estamos com situações muito próximas ali ou muito delimitantes, né? É importante sempre a não haver a recombinação, né, dos jatos, e isso fica como dica um vídeo, tem no YouTube da própria Emerson, onde ela demonstra a situação de uma recombinação dos jatos, o que pode vir a ocorrer, e não só reduzir o ruído, mas sim aumentar, tá? E isso pode ser feito em materiais aí especiais. Além do modelamento do Whisper 1, que é um modelamento mais simples, nós também temos o Whisper 3, né? Que não é 3 estágios, é já um modelo de furinhos, né? Onde a gente tem algumas subdivisões. Ele também tem essa função de quebrar e ordenar, né? Porém com ΔPs mais elevados, né? Sempre você jogando essa frequência, né, do ruído para frequências não audíveis, né? Então, aqui a gente consegue observar pouco o conceito, né? Então, sempre, né, a entrada do fluido e a expansão dele, então, não tendo essa recombinação. Pode-se observar que esse modelamento de interno pode vir a atenuar até 30 decibéis, tá? Conforme os dados de processo aplicados. E também a tecnologia de lâminas sinterizadas, o Whisper Flow, né? Que onde, além de você não ter essa recombinação, né? Ter a mesma filosofia de ordenar o fluxo, você também tem a possibilidade de mais divisões, né? E fazer aqui como se fosse um labirinto. Então, você quebra essa energia e torna mais eficiente esse modelo de atenuação, né? Contudo, quanto maior o nível de atenuação, menor pode ser os orifícios, e isso acarreta a gaiolas, né? Como, por exemplo, essa que a gente está demonstrando. Então, gaiolas com um CV, né? Um coeficiente de vazão razoavelmente baixo, né? Porém, um alto grau de atenuação. Então, a gente colocou aqui, né, 2 exemplos aqui de como uma gaiola, né, sinterizada, ela pode aí aumentar o diâmetro, né, de uma válvula quando é aplicado e necessário. Além disso, outras tecnologias como os difusores em linha, né, também tecnologias utilizadas, né, também com a mesma lógica, porém com níveis de atenuação razoavelmente menores com alguns que você possui na própria válvula.
Entretanto, tem a sua vantagem de você não mexer, né, especificamente na válvula. Você acaba trabalhando com válvulas de modalidade mais padrão, né, porém, tendo também esse resultado final quando você dimensiona em conjunto. Quando falo válvulas mais padrões, normalmente válvulas onde não tem disponível ou não é trivial, né, a disponibilidade de internos com essa capacidade, como, por exemplo, válvulas borboletas, tá? Além disso, também temos como utilizar apenas o isolamento em linha, tá? Algo bem utilizado em alguns modelos de indústria, né, onde não se há um investimento, né, até existe-se o ruído, porém, esse ruído não tem problemas associados, como vibração e coisas que o valem. Então, né, principalmente quando você tem temperaturas mais elevadas, você pode considerar, né, o próprio isolamento térmico ou efetivamente um acústico para não irradiação desse fenômeno. Sempre importante lembrar, o interno ou o difusor, ele trata o problema. O isolamento, ele enclausura. Então, continua existindo o ruído, porém, ele está enclausurado, então você não está, ele não é audível, né? Mas ele continua acontecendo. Tá? E um ponto muito importante é que, conforme a IEC, toda velocidade acima de 0,3 Mach ela deve ser corrigida. Então, alguns fabricantes, em algumas situações, apenas informam o ruído no interno da válvula. Então, coloquei, né, um interno anti-ruído, ele reduziu, porém, eu não corrigi com relação à velocidade. Então, eu tenho uma velocidade um pouco mais excessiva, essa velocidade ela vai gerar um ruído adicional, né? Aquele próprio ruído de escoamento. Então, isso deve ser corrigido. Então, quando você não utiliza isso, você pode ficar com a falsa impressão e percepção que, né, a solução não está atenuando, não está adequada. Porém, não é exatamente nesse ponto que nós devemos relacionar, pois, né, o interno até está sendo eficiente, porém, não foi considerado, né, essa somatória, né, esse agregar face à velocidade. Então, isso é sempre importante, né, nos projetos, nas análises das folhas de dados, é checar se essa informação, né, tanto da velocidade como da somatória dos ruídos, é informada, tá? Para se garantir um bom resultado ao final da especificação e do produto. Então, quando a gente fala em ruído, normalmente a gente está associando a fluidos gasosos, gás, vapor, etc. Agora a gente vem para a parte de cavitação, normalmente associado a líquidos, né? Então, a cavitação nada mais é que uma queda de pressão, né? Onde essa queda de pressão, a vena contracta dela passa pela linha de pressão de vapor. Então, o fluido, ele está numa forma líquida, ele passa pela pressão de vapor, então aqui ele vaporiza, ele se torna gás, né? E aqui ele recupera, né, a pressão, então ele volta a se tornar líquido. Então esse é um fenômeno extremamente indesejado dentro da indústria, porque ele não fala, mas ele virou gás, ele vaporizou, não. Ele implode essas bolhas, e esse fenômeno causa esse tipo de dano, né, que é a implosão das bolhas, ele causa o descolar do granulado do material, então torna aqui esse fenômeno aqui, esse visual, né, da cavitação. Então, isso é algo extremamente indesejado, e quando a gente pensa em válvulas de serviço severo, né, isso ocorrendo, você acaba tendo campanhas muito pequenas, né? Normalmente válvulas muito importantes, então válvulas que, né, podem vir aí a determinar uma parada não programada, então é algo indesejado. Como se trata isso? Existe, né, algumas metodologias, como por exemplo a redução dos estágios, que são os internos anticavitantes. Então, o que o interno anticavitante
proporciona? Ele proporciona aquela quebra, né, que normalmente vem em uma vez só, você quebra em estágios, né? Então, você passa por um orifício menor, recupera, passa por outro orifício, recupera, passa por um próximo estágio, recupera. O que acontece? Você não passa, né, essa vazão, esse fluido, né, pela pressão de vapor, então você não causa a cavitação, você efetivamente trata, você não o convive, né? Então, o interno anticavitante, ao contrário dos internos anti-ruído, né, isso é muito importante a gente observar, né? O interno anti-ruído, você entrava pelo centro da gaiola e expandia. Então, a combinação dos jatos para uma atenuação de ruído é algo não desejado. Já para a cavitação, o choque, né, o encontro entre o fluido, ele é importante. E é importante por quê? Porque dentro da gaiola, você, além de toda a tecnologia que pode estar associada aos estágios, é uma área onde normalmente você acondiciona, né, esse fenômeno e, normalmente, são em materiais com resistência mecânica muito maior do que o do próprio corpo. Então, é uma área conhecida e projetada para suportar, né? Caso ainda exista alguma implosão de bolhas, você vai chocar e você vai evitar, vai eliminar essa cavitação e vai correr o seu processo. Então, aqui a gente demonstra 3 modelamentos, né, de internos anticavitantes. Então, cavitrol, 1 estágio, 2 estágios e 3 estágios, né, onde 1 estágio, esse é um fator bem interessante. O KC, ele é o índice de cavitação. Então, esse fator, ele é testado em laboratório. Tá? Então, quando eu falo, o KC é 1, quando o KC é mais próximo de 1, é que menos dano ou dano nenhum ocorre à válvula. Então, quando eu penso num estágio, para válvulas até 600 PSI, de 1 a 2 polegadas, pode ser o nível 1, o nível 2 ou o nível 3. Então, isso é importante desmistificar que o número de estágios está associado à eficiência do controle de cavitação. Tá? O importante é o fabricante ter tabelado e conhecer o know-how que ele aplica. Como, por exemplo, eu posso ter 15 estágios aqui. Se meu KC for 600 PSI, o mesmo, né, a mesma solução com um estágio provém o mesmo resultado, tá? Então, esse é um ponto bem relevante, né? Números de estágios não necessariamente significam melhor performance, e sim é importante delimitar onde cada um se aplica. Então, um estágio, 2 estágios, para a gente ter uma ideia, 3 estágios, até 3.000 PSI de ΔP. Então, algo muito significativo, né? E ΔPs dificilmente encontrados. Porém, Túlio, eu preciso de mais, né? A visão interna, então, a gente observa, né, que você vem numa área maior, né, há uma diminuição, você expande novamente, então essa expansão em retração é que conseguimos fazer aquele efeito, né, do degrau no efeito para não deixar ocorrer a cavitação. Tá? Além disso, existem outros modelamentos internos. Túlio, eu tenho um processo onde eu tenho líquido, mas eu tenho sólidos, e ele me entope todo o interno anticavitante. Isso é algo um pouco mais comum do que nós víamos no passado. Hoje existe, né, já há algum tempo, para ser bem honesto, existem internos projetados para poder trabalhar com sólidos em suspensão. Tá? Um exemplo que eu trago é o DST, os DST Stream, onde você pode trabalhar em alguns modelamentos com sólidos até 3/4 de polegada. Tá? Então, isso é excelente. Dificilmente você tem sólidos nessa magnitude, porém pode ocorrer. Então, você tem, né, esse modelamento. E você observa que, para a construção dele, ele possui até mais estágios, como se fosse aquelas válvulas antigas, né, de multiporte aqui. Então, ela vai quebrando também os estágios, né, evitando aí, conseguindo trazer um resultado igual a gaiola de furinhos, que é a tradicional,
porém com a grande vantagem de você não ter aí a possibilidade de um entupimento ou de um particulado de travar a sua válvula, tá? Aqui um exemplo dos delta-Ps. Então, nós, para esses modelamentos, nós podemos ter delta-Ps até 6.000 PSI, então algo extremamente alto, né? Dificilmente nós encontramos aí dados de processo onde permeiam esses números, né? Porém, né, com as expansões e cada vez as indústrias maiores e mais efetivas aí, nós começamos a ver cada vez delta-Ps maiores. Então, é algo muito relevante para a gente considerar, tá? E você observa, Túlio, mas lá só tinha até 3 estágios, ó, aqui já tem até 6, porém, olha a efetividade, quer dizer, quase similar, tendo quase o dobro de estágios. Então, o número de estágios, sim, vinculado ao quanto ele suporta com relação a ΔP. Podia ter aqui um interno com 50 estágios, se a capacidade de ΔP máximo dele fosse 1.500 PSI, a gente teria um equivalente aí a 3 estágios, tá? Esse é um ponto relevante. Túlio, mas tenho válvulas de microvasão, né? E tem uma dificuldade, normalmente é isso. Temos também, né? E também existe, né? Soluções para controle de cavitação em microvasão. Então, ele lembra muito, né? Uma válvula de microvasão, aquele, né? Com os plugs aí que normalmente lembram uma agulha, né? Porém, ele tem uma gaiola associada, onde elimina o efeito e ainda consegue controlar. Então, a gente consegue ter capacidade aqui de controle de cavitação de CVs aí de 0,05, por exemplo, CV de 5, CVs extremamente baixos, né? Então, também existe solução e também existe demanda a esse modelamento de situação, né? Não, mas a vazão é pequena, não, coloca uma válvula standard aí com material endurecido que ele suporta. Não, podemos também tratar. Tá? Então, esse é um ponto bem relevante. Túlio, e válvulas rotativas? Válvulas rotativas, elas são interessantes, porém, ela tem um altíssimo fator de recuperação com relação às válvulas Globo. Então, elas tendem muito mais a cavitar, né? Existem soluções? Não existem. O Cavitrol X, por exemplo, que é um modelamento aí lançado recente pela Fischer, ele é uma colmeia aqui, onde ele ordena o fluxo, né? E eu consigo tratar aí possíveis cavitações, tá? Com limites de ΔP muito inferiores aos expostos em válvulas tipo Globo, né? Mas também com uma excelente eficiência e consegue trabalhar com a vantagem, né, das válvulas Globo, que seria a questão da rangeabilidade, né? Esse interno específico, ele não altera o modelo construtivo da válvula padrão, então ele não delimita temperatura, vazão, nada que o valha, e pode também ser instalado em válvulas já existentes, tá? Só com aquela ressalva que ele vai alterar ali em aproximadamente meia polegada o face a face total, onde normalmente, né, nas instalações industriais, pouco relevante seria. Então é algo também disponível para válvulas rotativas, tá? No aspecto das esferas segmentadas ou plug excêntricos, tá? Um exemplozinho, aonde ocorre aí uma cavitação, um exemplo bem clássico, muitos de vocês aqui presentes, que são da indústria, já devem ter visto. Válvula de partida, válvula de nível de caldeira, né? Uma válvula bem crítica, onde normalmente você tem altas pressões de entradas e ΔPs aí, né? Em situações, pressões de saída bem baixas, né? Até a estabilização do balão, né? Então, onde normalmente você usa anticavitantes aí de 3 estágios, válvulas de alta pressão e, em muitos casos, até válvulas para serviço DST, onde não necessariamente tenha, né, um particulado, normalmente são fluidos muito limpos, né, tratados, porém, pela eficiência dela, do controle à cavitação, ela muitas vezes também é aplicada. Tá? Ainda falando em severidade, né, eu trago aqui um ponto bem interessante, né? Uma válvula borboleta. Nossa, mas uma válvula borboleta, né, rotativa, sem muitas opções, mas ela tem um posicionamento muito interessante, que é a válvula tricêntrica com vazamento zero, estanque.
E como é isso, né? Graças à tripla excentricidade dela, que nasce do movimento de uma válvula Globo, né? Onde você gira os cones aqui e você cria 3 eixos de excentricidade, onde você garante, né? Além do offset ali, do fluxo contínuo, do não contato full time com a sede, né? E a similaridade do terceiro eixo de excentricidade, onde você, né, faz exatamente a vedação. Então, você consegue, com uma válvula borboleta, né, tanto um shutoff excepcional, onde eu não falo nem por norma, ela é estanque, e estanque, uma válvula metal-metal. Então, esse é um ponto muito interessante, alta durabilidade, né? Então, é algo sem muito limite de temperatura, uma válvula que pode trabalhar até 800 graus, então é algo muito relevante, né? E ela se torna tão interessante que nós conseguimos, né, e cada dia mais, substituir válvulas esfera ou até mesmo gaveta por uma válvula desse modelamento, porque ela tem uma garantia de estanqueidade, ela, né, possui menor face a face, menor peso, até competitivamente com relação à tecnologia, ela se torna muito interessante. Além de alguns pontos, né, muito relevantes. Uma válvula padrão CIO 3, né, então, com uma garantia baixíssima MTBF, é uma válvula padrão FireSafe, tá? É bidirecional, então, vedação estanque bidirecional, né? E pode trabalhar tanto como controle como on-off. Então, uma opção muito interessante para aplicações severas, quando principalmente pensamos em diâmetros maiores, pensamos em estanqueidade e, né, normalmente, temperaturas e situações severas. Então, uma válvula de construção, né, de conceito simples, que são as válvulas borboleta, porém com muita tecnologia embarcada. Tá? E aí a gente para de falar de válvula, muitos vão falar, nossa, mas tem as válvulas, né? Elas têm aí 100 e poucos anos aí, e pouco se atualizou. Sim, a mecânica ela é lenta, as atualizações. Vamos trazer para a nossa realidade. Quais são as grandes diferenças dos motores a combustão? Sim, Ford lá em 1940, o conceito mecânico de um motor a combustão é exatamente o mesmo. Existe método de fabricação e existe uma eletrônica, algo embarcado. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, como hoje nós conseguimos trazer uma válvula, nós trazemos isso para a indústria 4.0. Por que o Túlio fala de Connect Service? Tá? Então, aqui a gente vai ter que falar da parte eletrônica que constitua uma válvula de controle, né? Então, eu vou mostrar alguns pontos que você tem nos posicionadores inteligentes, tá? E essa inteligência é que está fazendo cada dia mais você não necessitar ir até a campo, tá? Então, falar, mas eu preciso de display. Sim, como há alguns anos atrás, você precisava de pólen na televisão para regular qual canal você precisava. Hoje, você olha para a televisão, fala o canal e ela muda. A evolução da indústria 4.0 quer trazer isso para o mercado, tá? Você não necessita, você investir tempo na tecnologia, na análise dos dados, nas análises das situações. Túlio, minha indústria ainda não está nesse ponto. Sim, mas a gente vai mostrar, porque um dia ela vai chegar, tá? Um dia ela vai enquadrar e cada dia mais a gente vê isso. Então, dentro dos posicionadores, hoje, você tem a capacidade de ver através de uma tela como está o curso dela, como está o set point, se ela está sendo alimentada no supply pressure, se você tem, né, a pressão na cabeça do adaptador, a tendência, se ela está funcional, se ela está em falha, se ela está funcionando em serviço, como está a unidade dela, pneumática, o sinal de drive, como está o relé ali,
o I+P, como ele está trabalhando, tá? Isso desde funções mais básicas, tá? Isso um bom posicionador, ele consegue te dar todas essas informações, tá? Através do quê? Através de um protocolo HART, de um Fieldbus, de um Profibus. Tá? Além disso, algo mais detalhado, números de ciclo, temperaturas, que isso já foi exposto, né? As câmeras de atuação, tal, todos esses valores, essas referências são muito interessantes. Por quê? Porque você consegue, né, trazer uma realidade, um equipamento que não necessariamente você precisa estar olhando. Porém, existem recursos mais avançados, né? Como você fazer alguns testes e definir, eu vou tirar essa válvula para manutenção? Não, não vou. Tá? E se vou e se não vou, saber exatamente o porquê. Né? E aqui vou mostrar 2 testes bem interessantes e bem divulgados no mercado. O teste de resposta ao degrau, onde você gera pequenos estímulos a essa válvula, né? Ou grandes estímulos, aí depende da sua, né, do seu know-how. Aqui a gente vai mostrar um detalhezinho na próxima tela, onde você vai determinar o overshoot, o tempo morto, o T63, T86, o erro, o ganho, todos esses pontos para você conseguir fazer uma análise de como a dinâmica, como o conjunto da sua válvula, atuador e posicionador, como esse conjunto está se comportando, tá? E é algo tão interessante e não recente, que lá em 2000, a própria ISA, essa que eu estou falando agora aqui, aprovou e descreveu um procedimento, tá? Desse teste. Então, você observa que uma entidade de classe, né, como a ISA, ela coloca um procedimento aí como uma referência, tá? Porque viu valor no teste e agregou, né, ao mercado desde lá da época de 2000. Então, nós falamos hoje de indústria 4.0, mas nós temos alguns conceitos aí já há algum tempo atrás, né? Além disso, também temos a assinatura de válvula, né? Algo bem interessante, onde eu vou pegar aí do 0 a 100%, né? Vou saber exatamente como ela discorre, né? Como ela se comporta nessa abertura, nesse fechamento, onde eu vou conseguir determinar efetivamente se meu interno está ok, se eu estou tendo um agarramento excessivo, se eu estou tendo um deslocamento, como está esse comportamento. E o mais importante é salientar, todo esse gráfico aqui são apenas de variáveis, de elementos mecânicos. Tá? Eu não tenho aqui, é um sinal de entrada pelo de saída, é uma realimentação, não, é curso por pressão. Então, esse é o fato importante de eu ter um bom elemento no meu sensor de curso, né? A Emerson, através do DVC 6200, utiliza o efeito Hall, tá? O DVC 6200, onde esse teste a gente é capaz de capturar até 8.000 pontos nessa abertura e fechamento, tá? E também os sensores internos, tá? Porque todas essas tabulações vão nos trazer, né, resultados e análises importantes, como a minha válvula no 4A20, ela movimentou, o erro encontrado foi o esperado, estava no mínimo, estava no máximo, foi o ideal. Todas essas informações que no dia a dia, o set da mola, o bend set, a gente escuta muito a manutenção, a mola lá daquele atuador está cansada. Está cansada. O que é o cansada? Aqui a gente consegue efetivamente determinar. Olha, na plaqueta lá estava escrito 630, ó, eu estou colocando aqui meio PSI, ela já está movimentando, quer dizer, ela já está fora do ponto de ajuste. Tudo isso são pontos que nós podemos checar sem tirar a válvula da área, tá? Isso agregando tempo, disponibilidade. E detalhe, todas essas informações nós podemos ainda fazer através de metodologia de forma remota. Então, quando você vai fazendo, né, as assinaturas ao longo do tempo, você pode ir comparando e checando como sua válvula está evoluindo ou regredindo, né, como ela está se deteriorando. E aí, eu sempre brinco aqui, não vou investir, né, muito tempo aqui. Será que se a gente fizesse uma assinatura e colocasse uma folhinha de papel entre o plug e a sede, ela seria capaz de identificar
essa interferência, né? Então, aqui a gente mostra, sim, é possível, né? Uma interferência aí de 5 milésimos de polegada, uma interferência extremamente baixa, né? Ele é capaz. Por quê? Porque ele tem aquela capacidade dos 8.000 pontos. Então, ele tem uma alta resolução, tá? Na computação dos dados. Então, isso é importante, Túlio, mas é extremamente irrelevante essa interferência. Todo problema, todo desgaste começa irrelevante. Por isso é importante a tendência, tá? Então, o irrelevante hoje é razoável amanhã, relevante depois, e é a parada não programada, tá? Então, é importante nós sabermos de como a coisa está, né, desenrolando. E ainda temos a parte online, onde você, com o próprio processo, sem parar nada no processo, você vai tendo as principais variáveis, tais como fricção, banda morta. Lembra lá que foi mostrado no gráfico de assinatura e teste de step? Excepcional, quer dizer, isso sem parar. Próprio aonde? Onde nós colocamos esse tipo de recurso? Exatamente no que nós conversamos anteriormente, nas válvulas de aplicação severa, que são as válvulas que vão trazer a disponibilidade da sua planta, quer dizer, maior disponibilidade, maior produção, lá no fim, mais dinheiro no bolso do acionista, mais PL, mais sustentável para todo mundo, né? E todo mundo fica feliz. Além disso, a gente tem ali os sinalizadores, né? Onde as variáveis, né, conforme elas vão se deteriorando, né, você vai tendo ali os indicativos. Então, olha, tá verdinho, tá tudo bonito, tudo lindo. Amarelinho, olha, comece a prestar atenção que tem um ponto aí relevante que você precisa checar. Não, vermelhinho, tá muito próximo ou já teve a parada. Então, você pode ter uma descrição, uma possível causa e até mesmo uma dada ação recomendada. Tá? Então, esse é um ponto super relevante dos recursos, né, e das capacidades que você consegue hoje retirar de uma válvula, né, e fazer a análise. Além disso, um ponto muito interessante, né, também implementado recentemente para os clientes, é o Trigger Profile, que é o quê? Túlio, eu não estou monitorando, não estou vendo a minha válvula, eu não tenho um gerenciador de ativos para me indicar dados problemas, mas, esporadicamente, eu entro na válvula ou eu gostaria que ele tivesse essas informações computadas dentro dele, tá? Como falo e mantenho recurso, o pior lugar do mundo para se ter todas as informações é dentro do posicionador que está na área. O lugar mais seguro a isso é dentro do seu software de gerenciamento, dentro do seu software de manutenção de válvula, que está no ambiente seguro, dentro de um TI, com toda a infraestrutura. Mas, né, não estou monitorando, ele vai salvar, você pode determinar até 4 variáveis para ele determinar, e caso ocorra alguma falha, ele vai salvar na memória dele qual foi a falha e qual foi o período, se ela se recuperou ou não. Então, isso é uma informação importante para as plantas que hoje não disponibilizam ou, né, de ferramentas como gerenciadores de ativo ou coisas que o valha, né, para você conseguir capturar exatamente qual foi a variável que se corrompeu. Isso salvo dentro do buffer dela. Uma vez acessando esse buffer, você descarrega para dentro do software e libera esse buffer para poder salvar outras situações, tá? Então, esse é um recurso disponibilizado há menos tempo, né? Mas muito interessante, muito usual para o dia a dia também, né? E, além disso, você pode determinar, né, o envio de dados tipos de problema, né, junto associado ao PD, se você tiver, tive um probleminha, quero que me mande um e-mail. Ele pode te fazer, manda um e-mail, olha, o tag tal, deu um probleminha lá. Ou também, você pode falar, putz, mas pode mandar no meu telefone, né? Pode mandar no meu iPhone 12 aqui.
mas eu também posso te mandar no Nokia. Ah, posso te mandar lá. Pô, mas o Nokia hoje é mais caro, porque isso é um item de colecionador, né? É impossível. Eu gosto de manter essa foto para a gente mostrar que não é um discurso novo indústria 4.0, é um discurso novo monitorar equipamento, mas é algo que já existe. Vamos ver a data aqui? 2002. É algo extremamente já, né, batido. Mas não, eu tenho meu iPhone e queria ter algo a mais. Você pode ter até a virtualização através de um AMS, de algum software que você consiga determinar, vai conseguir enxergar a mesma saúde do equipamento e até ter um mapa mais amplo, né, de todos os seus possíveis ativos aí que você tenha na sua planta. Então, é algo, né, que caminha junto, ele também evolui. Então, você pode dar uma olhadinha lá no Nokiazinho, quem ainda o tiver, né? Ou, né, já nos smartphones aí você pode ter até mais informações, dashboards com detalhes muito mais interessantes, tá? Túlio, como que se faz isso? Você pode deixar os testes, né, rodarem ou como um batch runner, né? Então, você determina ali os testes e ele, né, vai rodar conforme a mandada sequência e até mesmo agendá-lo, né? Muitos dos testes falam, olha, quero que uma vez por dia, por semana, por mês, coisa que valha, me teste o curso, me dê uma ideia do status de como minha válvula está acompanhando. Pode ser feito, tá? Sem você inferir ao processo, apenas com os diagnósticos online, tá? Então, isso é extremamente interessante. E por quê? Por que nós falamos isso? Porque, né, uma válvula, né, um equipamento, ele vem, a saúde dele, né, ele tem a curva aqui contrária, né, então ele vem decaindo, né, ao longo do tempo. É a própria topologia aí, e com certeza tenho colegas aqui, ouvintes que são mais especialistas em si do que eu, mas é aquela ideia, né, quanto menos tempo você o movimenta ou faz da ação, ele vai, né, diminuindo. Então, o importante nós conseguimos aqui trabalhar nessa faixa aqui, né, para não ocorrer a falha. E isso é importante, né, e por isso que eu comento, né, a estrutura do Batch Runner e do Schedule, né, é você testar com frequência, porque você vai acompanhando, né, a tendência. Aqui é um exemplinho, né, de um desvio de curso, então você observa que o desvio de curso vem o mesmo por semanas, porém, de repente, ele começa a ter um incremento, quer dizer, ao longo do tempo, você tendo uma cadência nessa monitoração, você vai evitar muito provavelmente um problema aí de uma parada não desejada. Então, esse é um ponto muito importante. Além disso, outro ponto muito relevante da indústria 4.0 é hoje você ter, né, os seus tags, ter o seu banco de dados com uma leitura mais fácil, né? Então, o fabricante lá, você precisa fazer uma manutenção, quer checar uma válvula, qual que é o tag da válvula? E vai, sobe, escada, faz, né? Corre, procura, daí chega lá, não tem mais a plaqueta, porque pintaram a plaqueta, arrancaram a plaqueta. Não, hoje existem recursos aí, né? Alguns fabricantes trabalham com QR Code, e nós trabalhamos com tag RFID, onde eu coloco informações muito relevantes dentro desse chipzinho aqui, aprovado, né, para a área classificada, onde eu, com um leitor de mercado, RFID, que tem leitores aí de distância de 3 a 15 metros, 25 metros, né, eu trabalho e consigo puxar como se fosse um data, onde eu vou ter número de série, vou ter características e posso salvar até hiperlinks, onde eu posso colocar esses hiperlinks, por exemplo, folhas de dados anexadas, posso descrever, né, sobressalentes recomendados e também datar, quando eu coloquei, quando foi a última calibração, isso de forma muito fácil e ágil. Então, é algo também que agrega aí, hoje, aos serviços conectados, né? E também as soluções sem você possuir técnicos ou pessoas na planta para monitorar essas válvulas. Então, através de todos esses recursos que nós discutimos aqui, né,
nos slides, né, de testes online, testes de gráficos, você pode ter todas essas informações, né? Isso, se conversar com pessoas que estão alocadas ao longo do mundo, né? Então, técnicos especialistas a esse tipo de equipamento, e esse técnico te resolver sem necessariamente estar alocado à planta. Então, uma ideia e uma estrutura de um Connect Service, onde você tem o seu equipamento, né, alocado na planta, você vai ter os seus recursos locais. E aqui é um exemplo, como o Emerson, no DeltaV, no Heartbooks, no Wireless Heart, etc. Essa informação é enviada a um centro de monitoramento com experts da Emerson, e essas pessoas elas fazem as análises e devolvem ao cliente para checar quais serão aí as ações dadas a eles realizarem. Isso pode ser feito... Amigo Túlio, né? Sim? Só para avisar que faltam 15 minutos. Nesses 15 minutos, teria que encaixar as perguntas, tá bom? Tá bom, eu já estou quase finalizando aqui. Tá? Então, através disso, você pode fazer um Connect Service manual, né, onde você levanta essas informações na planta, envia, né, através de um e-mail, coisas que valha, né, ao centro de monitoramento, e isso é devolvido também, ou até mesmo através de estruturas mais compostas, né, e mais detalhadas de sistemas, que não é um pouco minha especialidade aqui, mas você tem toda uma estrutura onde a pessoa do próprio centro de monitoramento pode capturar essas informações e gerar os relatórios e enviar dentro de um portal e coisas que vale disponibilizar isso, né? Como está ali naquele celular, nas campanhas, etc. Então, relatórios onde você vai ter exatamente o modelamento do que está acontecendo. Olha, do total de válvulas que você tem X%, está ok? Qual que é exatamente o ponto que elas têm que ser trabalhadas, e com os gráficos de tendência te relatar exatamente qual que é o problema, quais são as recomendações, os possíveis impactos, e a lista, no caso de válvulas Emerson, os impactos, os sobressalentes para, né, trazer essa válvula a uma realidade. Então, isso, hoje, quando a gente fala de Connect Service, isso não é mais uma intenção, um sonho. Isso, cada dia mais, é uma realidade. Quão automatizado está exatamente isso? Isso depende da infraestrutura, né, e da necessidade e desejo de investimento. Mas isso hoje já acontece. E como nós hoje fazemos online aqui uma apresentação e conseguimos alocar pessoas aí de diversas regiões do país, né? Cada dia mais essa conectividade, essa virtualização vai ocorrer. Então, um técnico asiático vai estar olhando sua válvula de madrugada, porque ele está durante o dia, um brasileiro vai estar olhando uma planta em qualquer outro lugar do mundo. Então, isso cada dia mais vai se tornar real. Tá? E, em resumo, né, todos os diagnósticos, tudo que a gente comentou aqui, tanto das válvulas para aplicação severa, como dos recursos que hoje são dispostos nos posicionadores, eles possuem né, o conceito de aumentar a disponibilidade, você conseguir melhorar a eficiência de manutenção, não tirar ou revisar equipamentos por revisar, e sim saber exatamente o que se precisa e quando precisa. Entender o que sua válvula tá dizendo, né? Achar as falhas raízes, revisar as aplicações, e isso é sempre importante. Por isso que não só a tecnologia, ela caminha sozinha. A aplicação, o cuidado, o detalhamento, ele sempre está em conjunto e em contexto, tá? Então, todos essas situações, né, esses pontos
juntos eles vão trazer, sim, a confiabilidade, que é o que lá no final, né, a gente quer disponibilidade e confiabilidade caminhando junto, tá? E aí eu faço uma brincadeirinha aqui de encerramento, que é uma manutenção preditiva, né? Então, seja através de Connect Service, dos recursos que hoje são disponíveis, né? Então, estou olhando aqui, opa, o óleo aí já está chegando aí no final de vida, né? Ou a corretiva, né? Que é fantástico, né? Quer dizer, morreu o motor do meu teco-teco lá, vou dar um tranco nele, né? Vou dar uma partida forçada. Então, são situações aí que a gente brinca, mas que a gente traz para uma realidade aí do dia a dia. Ok, Túlio. Dúvidas? A Isa agradece a sua apresentação. Agora o Marcos Costa vai assumir. Tem bastante pergunta no chat aí para fazer, tem 10 minutos, ok? Obrigado, Alex. Túlio, parabéns, obrigado aí por ter sintetizado tanto conteúdo interessante, né, no curto espaço de tempo. Vou evoluir com as perguntas, né? O nosso colega Robson aí da Corbion, ele gostaria de saber se, ao utilizar uma válvula de baixo ruído na linha de vapor, se tem a possibilidade de gerar condensado na saída da mesma. Não está associado a isso, tá? Porque, a não ser que você esteja muito próximo, né, da temperatura de saturação. Então, se você derrubar a sua pressão, né, e você fugir do grau de entalpia, ele vai causar uma certa condensação, porém não causado e destinado devido ao tipo do interno, tá? Não devido ao tipo do interno. Excelente. O nosso amigo Renato Silva, da Engie, ele gostaria de saber quais são os problemas mais comuns em válvulas quando elas são submetidas a um ruído acima do especificado, especialmente em aplicações em gasoduto. O ruído normalmente está associado à velocidade e vibração. Então, uma vez que você tem um ruído excessivo, muito provavelmente a velocidade da sua válvula também esteja excessiva. Então, você vai chegando a um ponto de causar aí, né, velocidades sônicas e frequência de ressonância. Frequência de ressonância com mecânica não se conversam muito bem. Então, você começa a ter vibração excessiva, e são aqueles casos que, eu tenho quebra de trecho, tenho desconexão de acessório. Então, normalmente, velocidades excessivas, ruído excessivo está associado a isso. Fora o aspecto ambiental, né? Que se você, um duto, né, por exemplo, se tiver próximo de regiões habitadas, né, você pode fazer o telefone lá do órgão de ruído lá, que controla o barulho lá da vizinhança lá, acionar vocês constantemente por causa disso, né? E quando trabalha com pessoas perto, você acaba também influindo aí na parte de SMS, né, de saúde e meio ambiente também. Perfeito, Túlio. Eu vou complementar ainda dentro do assunto de ruído aqui com a pergunta do professor Davi aí, membro da diretoria da ISA. Davi, ele nos pergunta, né, como verificar se os cálculos de ruídos estão corretos e se também é possível, de alguma forma, comparar os resultados apresentados pelo software, né, no momento de especificação, com a condição real de ruído com a válvula aplicada em operação. Como que a gente valida isso? Normalmente, né, todo fabricante ele segue, né, alguma norma, né? Hoje, a grande maioria dos fabricantes seguem a IEC, né? Então, todos os softwares, né, dificilmente ele sai fora disso. Caso queira conferir, né, e trazer manualmente, você tem ali a norma, né, e você pode fazer esse cálculo manualmente, tá? Em via de regra, os testes, eu posso falar pela ficha, né? A ficha 100% dos acessórios dela, né? Das válvulas e dispositivos são testadas em laboratório também, tá? Ele não se restringe a softwares de fluidodinâmica ou coisas que o valem. Óbvio que são projetados em cima disso e são aplicados e submetidos
aos grandes laboratórios que nós temos nos Estados Unidos, né? Em via prática, eu já vi, né? Eu já cheguei a presenciar em uma planta, a pessoa fazer o teste, né? Com esse milímetro ali, porém, é extremamente impreciso, porque numa planta dificilmente você tem ali, né, a propagação de ruído de apenas um equipamento, né? E sim de todo um conglomerado. E como o ruído, né, ela não é uma variável linear, né, ela é logarítmica, a somatória, né, de 2 mais 2 não é 4, né, ela acaba se expandindo. Então, isso, né, os fabricantes seguem, na verdade, uma norma, né, porém, o teste presencial, né, o teste efetivo, aí os fabricantes determinam aí se farão ou se apenas conceituarão. A Fischer, ela efetivamente testa e tem a capacidade de testar, né, com as condições reais. Então, eu comprei uma válvula e desconfio que isso não vai funcionar, seja por vazão, seja por tratamento de cavitação, seja por ruído. Nós temos um laboratório, o qual não expus muito aqui na apresentação, para a gente ter um pouquinho mais de tempo dessas perguntas, onde você testa aí válvulas até 36 polegadas, com pressões aí, muitas vezes até mesmo de processo. Então, isso pode ser testado nos laboratórios, sim. Perfeito, Túlio. O Hector, ele nos questiona aqui que ele tem uma válvula borboleta metal-metal que apresenta agarramento no início da abertura. Ele queria que a gente comentasse sobre possíveis falhas, possíveis causas disso aí. Bom, agarramento na abertura você pode estar, né, efetivamente, o metal-metal não necessariamente pode ser uma triecêntrica, tá? Então, pode ser uma biecêntrica ou até mesmo uma concêntrica, o qual normalmente não é metal-metal. Mas você, provavelmente, um agarramento na abertura, você deve ou estar com um agarramento em gacheta ou um possível empenamento no início do movimento, tá? Porque depois que você libera, aí você vai ter um movimento aí, mesmo tendo um certo grau de empenamento. Então, esses são, de forma muito sucinta, são possibilidades aí que você possa ter nessa válvula, nessa aplicação. Perfeito. Aproveitando que você comentou da triacêntrica, o Davi, ele nos questiona aqui qual a norma que garante o vazamento zero para a sede metal-metal na válvula triacêntrica. A válvula triacêntrica sempre é referenciada a PI 598, porém, a Vanessa, ela avança com zero leakage. Zero leakage. Então, não, salvo engano, vou pesquisar em detalhes, mas não é referenciado uma norma ampla de mercado, tá? É algo, um especial, uma requisição especial que a própria Vanessa o segue, tá? Porém, ao mercado, normalmente, é muito referenciado a PI 598, que até tem uma certa permissividade de vazamento. Perfeito. O nosso colega Robson, da Corbion, ele comentou que utiliza muito o Flow Scanner e tem muito sucesso. Eu queria que você comentasse aí a diferença do Flow Scanner para o diagnóstico posicionador PD. O Flow Scanner, ele é uma tecnologia antecessora ao DVC. Então, o Flow Scanner, ele é uma maleta, né? Uma ferramenta que a Emerson dispõe, onde ela tem a capacidade de gerar todos aquelas testes que eu demonstrei que existem no DVC. Então, com o sucesso, né, final da década de 80 para 90 do Flow Scanner, toda essa tecnologia, todo esse conceito foi embarcado dentro do DVC, na época ainda 5.000, tá? Então, a grande diferença é que quando você possui um DVC, todos os recursos que você pode capturar do Flow Scanner, você tem à sua mão, podendo fazer a hora e o momento que eu desejar. A vantagem do Flow Scanner é que você pode ter qualquer posicionador de qualquer fabricante, qualquer tipo de válvula, e você adapta, né, esse equipamento a essa válvula e gera os testes trazendo o mesmo resultado. Então, também um serviço e uma ferramenta de manutenção preditiva muito poderosa.
Perfeito, Túlio. Eu vou para as duas últimas perguntas, para a gente respeitar o horário aqui das 21h30. O Jefferson, né, ele pergunta qual o número máximo de estágios que pode ter uma válvula, uma gaiola de baixo ruído da válvula Fischer. De baixo ruído. A Whisper Flow, que não é efetivamente dividida em estágios, ou, né, a Whisper são 3 estágios, tá? 3 estágios. Perfeito. São, perdão, 4, porque tem um abafadorzinho. Então, é o Whisper 3, tá? Com um nível D, que seria basicamente 4 estágios de atenuação. Perfeito. E vamos fechar só com a última, porque tem tudo a ver com a transformação digital e responda muito rápido. O professor Davi, ele pergunta como compatibilizar o monitoramento à distância com as regras de cybersecurity. Eu queria que você falasse rápido sobre o somente leitura. Com cybersecurity, nós temos, a Emerson, ela trabalha muito forte nisso, né? Ela tem toda uma estrutura, então, quando você efetivamente faz a parte online, né, você tem dispositivos como o diodo de dados, onde você tem a capacidade de leitura apenas né, numa direção, etc. Você tem, hoje existe toda uma infraestrutura para garantir a segurança, né, com firewall, com toda a infra, para existir essa garantia, essa seguridade, tá? Então, hoje é algo muito avançado. Eu, como uma pessoa do métier de válvulas, sou um pouco mais visualizador disso, né? O pessoal de sistemas acaba trabalhando melhor, mas hoje toda essa infra, toda essa parte de diodo de dados, você traz uma garantia muito grande de não vazamento de informações e de efetivamente proteção dos dados, né? Industriais. Obrigado, aí, com encriptações, etc. Túlio, muito obrigado. Obrigado pela sua ajuda. Muitas parabenizações aqui, né? Então, ficamos felizes, né? Eu, como responsável Emerson aqui na região Nordeste, agradeço também em nome da Emerson a todo o corpo diretor da ISA e todos os colegas também participantes. Opa! Vocês não estão perdendo muito com meu vídeo fechado, não. Então, conseguem me ver? Opa. Ok. Bom, então, pessoal, agradeço ao Alex, agradeço ao Jerônimo, ao Davi, a Leli, toda a comissão diretora. Estamos orgulhosos, né, da Emerson, com o seu portfólio aí, ter conseguido participar nos 3 dias desse evento, com temas diferentes, então isso nos alegra muito. Todas as respostas nós vamos nos esforçar para responder posteriormente e só temos a agradecer ao público, principalmente, mais de 70 pessoas nós conseguimos aí manter até o final da apresentação do Túlio, todos agradecendo que foi muito rico em conteúdo, e parabéns à ISA, a gente vê a qualidade, vê a organização, o empenho da comissão diretora, e certamente os próximos eventos aí seguirão numa crescente de qualidade, como já tem sido. Alex, obrigado Túlio, passo a palavra para vocês e agradeço também ao time Emerson que está presente aqui, o Sidmário, o Adriano e a todos os nossos colegas e clientes. Um abraço. Túlio, você pode fazer um agradecimento final da Emerson e o Jerônimo podia entrar em seguida aí. Eu agradeço, faço as palavras do Marcos, as minhas palavras, eu fico muito lisonjeado de ter sido convidado a contribuir um pouquinho aí com a nossa vivência do dia a dia, né? Uma região que eu já tive, já fui residente, né? Então tenho um carinho muito especial aí pela ISA Seção Bahia, pela região, pela indústria da região, né? E a gente fica à disposição para troca de ideias, para auxiliar no dia a dia e compartilhar nossas experiências e nosso conhecimento aí, conseguindo fazer aí, né, a indústria cada dia mais evoluir aí e trazer os resultados aí que todos nós gostaríamos aí. Muito obrigado, Túlio. Obrigado, Marcos Costa. Jerônimo, nosso presidente Jerônimo, pode dar a palavra de finalização do nosso workshop de vazão em válvula de controle. Eu, na verdade, vou chamar o Davi. Davi está aí presente? Enquanto o Davi não aparece, quero agradecer a Todo mundo pode abrir o vídeo, Jerônimo? Pois não, à vontade. Agradecer a Emerson pela excelente palestra do Túlio, aí foi
didática e perfeita. Agradecer também anteriormente a Ismar e ao Bana Vilas pela TACIC. Muito obrigado a todos. Eu passo a palavra ao Davi, que é o nosso coordenador desse workshop, para fazer o encerramento. Davi, está no ar? Sim, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Por favor, faça o encerramento, os agradecimentos. Em nome da diretoria da ISA, eu queria agradecer a você por coordenar esse evento que foi maravilhoso. Bem, primeiramente agradecer todas as pessoas que prestigiaram esse workshop com a sua presença. Em segundo lugar, agradecer todos os fabricantes, representantes, enfim, nossos patrocinadores que tornaram possível a realização desse evento. Prometer a vocês que a ISA Seção Bahia vai repetir esse evento anualmente, porque foi provado que nós temos plateia para isso. E também finalmente agradecer a todos os membros da diretoria da ISA, nominalmente ao nosso presidente Jerônimo Mendes, o Lívio Pezano, que atuou intensamente nos bastidores, ele não aparece, mas está presente aí, nos dando esse apoio ao Alex Aleli, Niloberto, ao Maurício Moreno, ex-presidente da ISA Seção Bahia, ao Niloberto, também ex-presidente da Seção ISA Bahia. Lembrando a todos que a ISA é uma excelente oportunidade de você se conectar com as outras pessoas e também ganhar conhecimento. Venha para a ISA, aguardamos vocês nos próximos eventos. Jerônimo. Ok, Davi, obrigado. Quero convidá-los para os nossos próximos treinamentos. Em setembro, agora, teremos o Apex com o Alex. E o Alex vai falar durante uma semana aí sobre áreas classificadas. E no final do mês, e adentrando setembro, o Davi vai falar sobre dimensionamento e especificação de válvulas de controle. E no final do ano, nós vamos fazer encerramento com um seminário, 2 dias, de Indústria 4.0. Então, quero convidá-los para ficarem antenados. Nós temos nosso Facebook, nós temos nosso YouTube, e o Lívio, que está trabalhando aí incansavelmente nos bastidores, vai colocar essas apresentações no YouTube aí na próxima semana. Acreditamos que lá para quinta ou sexta-feira. Muito obrigado a todos, aos patrocinadores e principalmente ao público de todo o Brasil que participou conosco. Foi muito bom. Agradeço a todos, uma boa noite e venham para a ISA vocês também. Pode falar, Alex. Se puderem abrir o vídeo, pode abrir o vídeo aí que a gente vai estar tirando algumas fotos no finalmente. E também, se puder ir lá no chat responder o que vocês acharam do evento antes de finalizar a câmera, a gente agradece. A gente está tirando foto aí, pode manter aí, que a gente está tirando mais de uma foto para ficar guardado. Jerônimo, só lembrando aqui ao pessoal da Bahia, que aqui na Bahia nós temos a ISA Seção Bahia, também pode abranger outros estados do Nordeste e do Norte, mas também temos outras seções, da Porto Alegre, temos a seção de Curitiba, a seção de São Paulo, capital, temos a seção de Campinas, estamos vendo aqui o grande professor Marcílio Pongitori nos prestigiando, tá certo? A seção e também a seção do Rio de Janeiro. Um abraço também para o Libânio, lá em Sertãozinho. Grande abraço para todos que estão presentes. E lembrando a Isa Vale. A Isa Vale, não podia esquecer a Isa Vale, lá em São José dos Campos. Exatamente. Verdade. Libânio, há quanto tempo eu não vejo o Libânio? Satisfação em revê-lo. Um abraço, obrigado pelo prestígio. Túlio, muito boa a sua palestra, gostei bastante, viu? Parabéns, Túlio. Uma boa noite e em breve teremos mais notícias, fiquem antenados. Qualquer coisa, o nosso e-mail é isa@gmail.com. Boa noite a todos, obrigado e fiquei muito feliz com esse evento nosso e principalmente com a presença de todos. Boa noite, até a próxima. Boa noite.